Olá, eu sou o professor Rui Badaró, estamos no segundo Summit ESG do escritório Badaró e De Luca. Hoje tenho comigo o professor Solano de Camargo, que vai conversar conosco sobre uma temática muito importante que encontra-se em voga, que é a proteção de dados, a inteligência artificial no mundo jurídico, no direito. Professor Solano, muitíssimo obrigado por aceitar o nosso convite. É uma grata satisfação tê-lo aqui, ainda mais sabendo que você tem um vasto currículo, uma experiência bastante grande nessa área, notadamente por ser o nosso presidente da Comissão de Proteção de Dados e Inteligência Artificial da OAB São Paulo. E se não bastasse isso, eu sei de algo do seu currículo que você não conta para ninguém, que você é apaixonado por quadrinhos, tá certo? E a palavra é toda sua. Nós somos, né, Rui? Nós Sim. somos. Muito bom, Rui. Muito obrigado pelo convite, pela gentileza aqui da oferta. É uma satisfação imensa participar aqui do segundo Summit ESG do Badaró e De Luca. E, e vai ser uma satisfação poder compartilhar um pouquinho. Na verdade, assim, não temos grandes especialistas ainda, porque o tema é muito novo, né? O tema de privacidade e proteção de dados, do ponto de vista até internacional, começou em 2018. Então, de vez em quando, eu acho assim, mais de 10 anos de experiência, mas como, né? Se surgiu em 2018. Então, assim, as pessoas mais experientes estão agora fazendo 6 anos no tema. Então, é um tema muito novo, está todo mundo aprendendo ainda. Sim, realmente. E conta para gente, Solano, dentro destes 6 anos, mas para além disso, dentro da sua experiência como professor, como advogado, qual é a importância, a relevância, em pleno século XXI, dessa temática, proteção de dados e agora inteligência artificial no direito internacional? Pois é, é uma questão muito nova, mas que para nós brasileiros ela é quase revolucionária, porque a gente não tem historicamente uma cultura de privacidade, de proteção de dados como se tem na União Europeia. E lá a razão de ser tão arraigada a questão da cultura da proteção de dados é até em razão histórica, por conta, por exemplo, do que aconteceu na época da Segunda Guerra, que quando havia as invasões do exército alemão, eles se utilizavam dos arquivos dos estados conquistados para verificar a presença de minorias, como, por exemplo, de judeus, de ciganos, para poder perpetrar a perseguição que eles faziam. Então, isso acabou gerando uma questão muito discutida a respeito da transferência e tratamento dos dados pessoais por parte do Estado e a falta de segurança que isso pode levar. E depois, mesmo durante a Guerra Fria, na Alemanha Oriental, a polícia política, a Stasi, ela fazia uma normatização obrigando as famílias a ter cadernos anotando tudo o que acontecia em volta, né, na rua, nos vizinhos, o horário que chegava a visita, que saía a visita. Então, todo mundo era obrigado a fazer uma fofoca institucionalizada, monitorando eventuais atividades subversivas. Então, isso traumatizou a sociedade alemã de uma tal forma que o Estado alemão de Hessen foi o primeiro, ainda na década de 70, a ter uma regulação a nível estadual, justamente protegendo os dados pessoais dos cidadãos alemães ali, do Estado de Hessen, que depois acabou, 15 anos depois, se espraiando para toda a Alemanha, numa lei federal, nos anos 80, e que depois foi a base para o primeiro regulamento europeu, de 95, justamente prevendo, né, o tratamento, os cuidados a respeito dos dados pessoais. Né, e que agora tem o novo Regulamento Europeu de Proteção de Dados, a GDPR, que acabou tendo no artigo 45 uma obra de engenharia jurídica muito criativa, coisa de alemão, no seguinte sentido, né? Toda empresa ou pessoa física que queira fazer negócios com residentes da União Europeia só podem coletar e tratar dados desde que eles estejam sediados ou domiciliados numa jurisdição que possua o mesmo grau de proteção de dados que se concede ao cidadão da União Europeia. Ou seja, todo mundo saiu copiando a GDPR no mundo inteiro, né? Fazendo com que, desde 2018 para cá, quase 80% das jurisdições acabassem promulgando normas de proteção de dados à moda da União Europeia.
Uhum. Então, e na história da humanidade, nenhuma era tão rápida, justamente pela questão comercial. Se você fosse considerado, o Estado uma jurisdição que não protege os dados dos cidadãos da União Europeia, você não poderia fazer negócios, o seu IP poderia ser bloqueado, o seu site não iria ser acessado, e quem que pode prescindir do segundo maior mercado mundial, né, que depois da China é o mercado da União Europeia. Então, eles exportaram o modelo deles de proteção de dados, fazendo com que do dia para a noite, aqui no Brasil, nós todos virássemos alemães. Então, o Brasil, que não tem uma cultura de proteção de dados, porque a gente não vivenciou, né, as questões do nazismo, do nazifascismo, a questão da Guerra Fria. Então, aqui é muito cultural. E é engraçado, Rui, que quando a gente recebe algum gringo, a gente vai numa farmácia e eles veem, né, o pessoal, até agora não pode mais, mas, por exemplo, o pessoal condicionando desconto a ter que a gente entregar o CPF e a gente entregando com alegria, porque o brasileiro adora desconto em farmácia, né? Então, isso é uma coisa que assusta. Ou, por exemplo, uma coisa que também assusta alemão é saber que no Brasil existe uma lei de acesso à informação que permite a gente saber de salários e benefícios de todo o funcionalismo. Né? Isso é uma coisa que culturalmente causa um choque. Então a gente chega num shopping, em qualquer lugar, pede lá, vai comprar um sapato à vista, por exemplo, o vendedor pede para a gente o CPF, aliás, o RG, pede o endereço, pede o e-mail para fins de cadastro, para fins de mandar promoção, e a gente entrega. A gente entrega porque é da nossa cultura. E não tem certo e errado, né? A questão ela é conflitos de cultura. Mas do dia para a noite a gente se viu aí com essas normas de proteção de dados. Eu brinco que é muito parecido com o que aconteceu na época das leis anti-escravagistas, né? A gente teve durante décadas leis que foram cada vez mais dificultando, impedindo, bloqueando primeiro o tráfico de escravos e depois a própria existência de escravos. E a gente chama isso de leis para inglês ver, né? Porque no fundo continuava do mesmo jeito, né? E a gente tem, de uma certa forma, hoje normas para alemão ver, porque a cultura brasileira não modificou, embora a gente tenha uma lei geral de proteção de dados, o Estado, por exemplo, em todos os níveis, né? Municipal, estadual, federal, está muito atrasado. Então, eu brinco sempre que eu vou em algum evento da OAB no interior, eu pergunto para o pessoal, quando eu estou falando desse tema, quem sabe o nome do encarregado de dados do DPO, né, que a gente fala, da prefeitura aqui da cidade, da Câmara Municipal da cidade, do Hospital Municipal? E ninguém sabe porque não tem. Porque não tem, porque o tratamento, né, o mapeamento, a questão dos fluxos de dados, a questão, ela ainda está muito demorada. Então, assim, formalmente nós temos uma norma, nós temos uma agência nacional de proteção de dados que até agora ela deu assim uma multa só de R$ 14 mil, né? Tipo, para um call center lá de Ubatuba, né? Algumas advertências para as entidades públicas, ao mesmo tempo que a gente tem os maiores casos de mega vazamentos de dados dos últimos anos, são todos brasileiros. Então, principalmente dados sensíveis, né? O DataSUS, Ministério da Saúde. Então, assim, eu acho que com o tempo deve acontecer a absorção desses direitos, que agora já tem nível constitucional, né? Desde fevereiro de 2022, está lá no inciso quinto está lá no artigo quinto entre um dos incisos, o inciso mais novo, 79, que é uma garantia e direito individual no Brasil à proteção de nossos dados pessoais. Então, assim, por enquanto está para alemão ver, mas a tendência é que isso comece cada vez mais a ser espraiado, aliás, como aconteceu com o próprio Código de Defesa do Consumidor, com o Código Ambiental, né? São direitos que nascem primeiro e o brasileiro vai absorvendo depois. É que no caso específico da proteção de dados, a gente tem duas situações que são muito interessantes, né? A primeira delas é com relação ao conflito de qualificações que acontece no direito internacional. Então, por exemplo, enquanto o Brasil seguiu a moda europeia, que conceitua, qualifica os dados pessoais como direitos fundamentais, portanto, elementos de direitos da personalidade inalienáveis, nos Estados Unidos eles consideram dados pessoais como bens incorpóreos, passíveis de comercialização. Tanto que a maioria dos serviços que a gente tem de internet que vem dos Estados Unidos, como, por exemplo, redes sociais, e-mail, buscadores, né, de internet, a gente usa não pagando em dinheiro, mas pagando com o monitoramento de nossos dados pessoais, nossos dados de navegação. Então, assim que funciona, né? A gente troca os dados
para que eles possam fazer o marketing direcionado, essa série de coisas. Isso advém da qualificação que se dá no direito dos Estados Unidos. E tem a terceira qualificação, que é o direito chinês. O direito chinês qualifica dados pessoais como informações de interesse nacional, de interesse de segurança nacional, fazendo com que a China tenha, vamos dizer assim, uma atuação muito grande na verificação do trânsito de internet, principalmente de dados pessoais, porque eles têm a própria internet deles, né? Quer dizer, quando chegam os cabos submarinos, os cabos internacionais do território chinês, eles têm lá o grande, né, o The Great Firewall, que é, na verdade, o monitoramento de toda a internet pelo Estado chinês. Então, o Estado chinês monitora o acesso, fazendo com que muitos produtos, né, muitos serviços que tem aqui no Ocidente não funcionem na China, justamente por conta desse monitoramento estatal, que é, por exemplo, não tem YouTube na China, não tem Twitter na China, não tem Facebook na China. Então, nessas três qualificações no cenário internacional, rege diversas situações das mais diversas, né, jurídicas. E o segundo ponto é que os dados, assim, inteligência artificial, a grande novidade tecnológica dos últimos anos, né, principalmente a inteligência artificial generativa, novembro de 2022, o mundo foi aí, acordou com uma novidade que eu qualifico, eu reputo semelhante ao uso industrial, uso comercial da eletricidade no século XIX, ou do uso das máquinas a vapor no século XVIII. Uma invenção que deve mudar a história da humanidade, a IA generativa. Então, assim, embora a IA já fosse conhecida há mais de 10 anos, há 12 anos, quando a gente recebe as dicas da Netflix, do Spotify, né, com base no nosso hábito de consumo, o hábito de assistir, de ouvir, também pelo uso, né, do próprias ferramentas de internet, como o e-mail, os buscadores. Então, assim, a internet para uso das Big Techs já era conhecida. Qual que é a revolução que veio agora em novembro de 2022? Foi o fato de ser franqueado o uso da internet em linguagem natural para toda a humanidade. Então, eu estou aqui no Brasil, eu escrevo como eu falo e eu tenho uma resposta. É a mesma coisa de um japonês ou de um africano, todo mundo com a sua própria linguagem, sem saber programar, tendo resultados absolutamente surpreendentes e que são multimodais, né? Não são só na forma de chatbots, né, com pergunta e resposta escrita, mas eu recebendo imagens, vídeos, eu recebendo música. Agora eu sou compositor, Rui. Eu tenho um canal no Spotify que eu coloco as minhas musiquinhas. Então, quando eu vou, por exemplo, eu estava ontem em Mojimirim, fui falar sobre IA generativa, e eu criei lá uma musiquinha homenageando a advocacia local. E eu tenho, assim, quem sabe um dia isso aí viraliza, eu posso sair da advocacia e eu viro um compositor, você já pensou? Eu não sei tocar flauta doce, mas estou compondo música, estou colocando lá tanta porcaria que viraliza, você concorda? Imagem que vira vídeo. Então, às vezes, se cria uma imagem de uma moça bonita, eu posso ir no OnlyFans, tem gente ganhando 40 mil reais por dia. Você imagina assim? Então, assim, também posso sair da advocacia para virar um produtor de imagem, né, para sites de assinatura masculinos, por exemplo. Ou eu tenho uma outra possibilidade, de repente, de começar a criar aplicativo através de programação no code, né, ou low code, sem saber nada de programação, eu criar, de repente, alguma solução que pode escalar e pode viralizar. Então, nós estamos vivendo uma era. Então, e aí como é que liga um assunto no outro, né? Só existe inteligência artificial, que é o motor, porque o combustível são os dados. Né? Os dados alimentam o motor, por isso que é o novo petróleo, né? O aprendizado de máquina realizado pelos modelos de inteligência artificial fazem com que o resultado seja cada vez melhor, porque ela vai aprendendo com a mudança dos dados. Então, uma coisa é ligada à outra. Eu tenho que ter uma governança de proteção de dados para que isso não seja usado para o mal, na forma, por exemplo, de fake news, na forma de manipulação das informações, na forma de repente, criar uma desinformação a nível que pode, segundo alguns, balançar os pilares da própria democracia. Então, esse é um plano, Rui, que nós estamos monitorando aqui pela nossa comissão da OAB, são mais de 40 eleições que vão ser 24 eleições por mês. Então, isso é Brasil, no mês que vem, eles são no México, e tem poucos para alinhamento dos planetas, que são as mega eleições, junto com a inserção de uma nova tecnologia disruptiva, a inteligência
artificial, que são fakes. Então, quais são os efeitos do deepfake nas eleições? A gente está monitorando as eleições que estão se realizando na frente do Brasil para ver como é que o povo, para ver se isso aí é violento em cadeia, né? Vai ser realidade local. E nós estamos vendo coisas assim terríveis, como por exemplo lá na Indonésia. Você sabe, teve um ditador que ficou 30 anos no poder, o Suharto, o general Suharto, ele faleceu em 2008, só que o próprio partido dele está usando um avatar dele pedindo votos para os candidatos a deputado do partido. Então você vê, ele causa ainda um temor reverencial, principalmente nas aldeias mais afastadas, né, do arquipélago. Então existe uma possibilidade de realmente um deepfake mudar o rumo das eleições na Indonésia. Ou os fake news, a gente está vendo no México, a candidata, eu acho que é a atual prefeita da cidade do México, Sim. usaram um avatar dela para fazer propaganda de um esquema de pirâmide. Então você vê, isso acaba com a credibilidade, não está falando de nada político, mas está ligando a imagem dela com uma possível fraude. Então, assim, um efeito também gigantesco. Além de diversas outras situações. Em janeiro teve um caso de um deepfake, mas foi só de voz. Né? E no estado de New Hampshire, nos Estados Unidos, teve lá ligações em telefone comum, não era nem ligação via WhatsApp. Você atendia o telefone e quem estava na linha era o Joe Biden, o presidente Biden, pedindo para o Rui não ir votar nas primárias, porque isso poderia ajudar o candidato Trump, né? E não tinha nada a ver uma coisa com a outra. Na verdade, prejudicou os democratas. Eram ligações em linha comum de telefone, onde a pessoa falava com o Joe Biden, a voz dele clonada. Então, bom, no final do ano, na Argentina, a gente viu, né, o partido, né, o deepfake do presidente Milei cheirando cocaína. Ou também viu uma propaganda, essa foi oficial, do Macri mostrando que se o Milei ganhasse as eleições, aí tinha um filme bem feito lá, de um caça inglês, um Spitfire, atacando um navio argentino. Então, se o Milei ganhasse as eleições, a Argentina poderia ser atacada pela aeronáutica e pelo governo inglês. Então, é um ano assim que eu acho que é um divisor de águas de diversas formas, para o bem ou para o mal, porque a gente tem uma proliferação gigante de novas tecnologias de inteligência artificial que estão mudando a cara do mundo. O mundo não vai ser o mesmo. Só que pode usar proficiente a questão da proteção de inteligência artificial. Solano, permita-me algumas ilações com base em tudo que você falou. Primeiramente, muitíssimo obrigado, né? Você fala de maneira natural e é mais do que um. Você é um professor nato, pronto. Eu já assisti outras palestras tuas da época dos congressos que nos encontrávamos. A questão é a seguinte, e isso me preocupa demasiadamente dentro dessa temática dados, proteção de dados e inteligência artificial. O Brasil é um país que, sim, tem um número bastante grande de aparelhos celulares, mas a questão é, nós temos efetivamente inclusão digital no Brasil, né? Inclusão digital de 100% da população, e daí, com base nessa pergunta, eu sei que não temos, né, a integralidade, a totalidade, mas com base nessa pergunta, eu gostaria de ouvi-lo sobre sabemos usar efetivamente os dados? A sua fala já deixou clara que o brasileiro, por cultura, não tem a mesma preocupação que o europeu, notadamente o alemão, tem com relação aos seus dados. Mas parece-me, seja pela normatização ou pela conscientização, que nós passaremos por um período em que entenderemos a importância dos dados, porque quando deságua na temática inteligência artificial, nós temos aí um cenário nebuloso do que pode ocorrer, tanto para o bem quanto para situações que você, como você descreveu agora, de deepfake, podendo inclusive determinar uma mudança, né, de posicionamento numa eleição na Indonésia ou ocorrido na Argentina recentemente, é assustador. E, aproveitando, eu vou pedir gentilmente para você explicar para o pessoal com maior atenção essa questão da dicotomia existente no Brasil, em que pese nós
sigamos a linha europeia, né, da questão da qualificação dos dados. De outro lado, nós convivemos com o dia a dia, e a realidade que vem dos Estados Unidos, ou seja, como bem incorpóreo, de certa maneira. Como é que fica essa questão dicotômica dentro da nossa legislação, Solano? Então, basicamente, o Brasil, do ponto de vista legislativo, optou pelo padrão europeu de considerar os dados pessoais como elementos da personalidade e direitos fundamentais, Tá. e, portanto, não passíveis, por exemplo, de renúncia aos direitos decorrentes. Isso gera uma série de consequências, dentre as quais, por exemplo, nós temos todo o rol de direitos assegurados pela Lei Geral de Proteção de Dados, que muitos deles, assim, para não dizer a totalidade, eles são desconhecidos da população. Então eu vejo, por exemplo, eu sou DPO da OAB São Paulo e eu recebo pedidos, às vezes, né, porque o DPO ele dá conselhos, né, a gente não decide. A gente recebe coisas assim divertidíssimas no dia a dia que não poderiam mais existir por conta dos novos tempos. Então, por exemplo, tem às vezes alguma pessoa que quer fazer um evento no futuro sobre diversidade e inclusão, ele quer uma lista, por exemplo, de todos os advogados autodeclarados negros do Estado, por exemplo. E eu não posso entregar isso, porque isso pode ser usado para fins dos mais diversos, do ponto de vista negativo, né? A mesma coisa relacionado a colegas transgênero. Então, o pessoal pede como se fosse uma coisa muito simples, e na verdade não é. Então, a gestão de dados, como se fazia no passado e ainda se faz, ela precisa a gente ter que dar um reboot, né? Um reset, começar de novo, porque realmente é um mundo novo que a gente deveria viver. É como se eu tolerasse, né, a existência de escravos hoje em dia, mesmo depois da assinatura da Lei Áurea, né, ou das outras normas. Então, assim, é uma mudança que tem que vir porque isso está vindo de fora para dentro. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que a gente existe, assim, são questões que se relacionam com a inteligência artificial, né? A questão da proteção de dados é a primeira. O segundo ponto é a questão de como esses dados podem ser usados, inclusive por inteligência artificial, a questão do viés, a questão do possível preconceito. Então, não existe inteligência artificial sem viés. Isso é uma coisa normal, que se sabe. Então, não é possível dizer assim, essa inteligência não possui viés. Possui porque ela foi alimentada por bancos de dados gerados pela humanidade. E a humanidade até hoje foi o quê? Homofóbica, machista, racista. Então, os bancos de dados representam, né, o histórico de toda a história da civilização do mundo, 20 mil anos de civilização. Então, é preciso ter uma curadoria séria que faça a seleção, isso passa, às vezes, por análise manual, dos dados até antes deles serem utilizados pelos modelos de inteligência, mas também uma segunda curadoria do resultado, dos resultados da inteligência artificial. Tem que se monitorar e cada vez mais evitar que isso continue representando os problemas preconceituosos, o que gera também os problemas, como, por exemplo, o Google Gemini estava, até um tempinho atrás, possibilitando resultados na forma de imagem. E quando se pediu uma imagem da Declaração de Independência dos Estados Unidos, a imagem mostrou lá na cena congressistas negros de povos originários e mulheres. E nenhum dos três estava representados na época. A Declaração da Independência dos Estados Unidos só tinha homem branco e velho, concorda? Então, Sim. assim, muito embora o Google tenha o seu produto para que representasse uma situação de diversidade e inclusão, ele não pode alterar um fato histórico, o que levou a uma discussão de que o produto não estava pronto ainda para ser disponibilizado. Entendeu? Então, assim, isso são todas as discussões que envolvem calibração, porque eu tenho que propiciar com esses dados um ambiente, né, uma resposta que não tenha viés, mas eu não consigo mudar o passado onde teve o viés. Senão eu posso reconstruir, né, a história, isso não é realmente assim, factível. E um terceiro ponto, que é a grande discussão hoje no Brasil, a grande discussão, é o limite entre liberdade de expressão e fake news, né? A questão assim, né? O misunderstanding. Então, assim, até que ponto aquela informação é uma opinião minha que pode ser errada e eu acho que a Terra é plana, é minha opinião. Ou eu acho que o mundo foi criado em 7 dias, ou eu acho que os dinossauros estavam dentro da Arca de Noé.
Então, é minha opinião. Ou eu posso considerar tais informações como passíveis de manipular uma categoria importante da sociedade a ponto deles alterarem, às vezes, o próprio voto. Porque eu municio com informações manipulativas, o algoritmo seleciona pessoas que poderiam ser, com base em histórico de navegação, mais suscetíveis de acreditar em certas informações, fazendo com que elas invadam, por exemplo, o Palácio do Planalto, o Supremo. Então, é uma situação que ninguém estava preparado. Ninguém estava preparado. Enquanto as próprias empresas Big Techs tinham a possibilidade de excluir claramente suas normas de uso, né? A questão do editorial. Então, assim, você não pode aqui na minha rede social fazer apologia a nazismo, apologia a racismo, apologia à misoginia. Está claro, a gente consegue bater o olho e reconhecer. Mas Uhum, quando existe uma certa informação que é limítrofe e que aquilo pode ser usado em escala industrial para manipulação de pessoas mais suscetíveis, eu não consigo, porque eu não sabia que aquilo poderia ser mal ou bem usado, né? A história das tias do Zap, por exemplo, é um fenômeno mundial. É um fenômeno é, mundial. Pessoas que não tomam, né, vacina, porque, enfim, e pessoas que param de acreditar na mídia tradicional, né, na mídia informativa, nos jornalistas que têm ali um histórico de confiabilidade, para eu acreditar em grupos duvidosos de Telegram e de WhatsApp como meios de informação. Eu consumo uma informação manipulada já na sua essência. Então, é uma situação muito nova que, assim, como é que eu faço? Eu posso seguir o caminho que sempre se procurou ter, né, os especialistas, que é da disseminação da informação correta, né? E essa informação foi verificada, ela está correta, eu ensino a pessoa a separar o joio do trigo. Ou eu sigo o padrão, por exemplo, do que está fazendo aqui no Brasil, que eu tiro a pessoa da rede social, eu proíbo ela de se manifestar, né? Eu concretizo o que está proibido na Constituição, que é a censura prévia. Eu não penalizo pela informação dada, eu penalizo pela informação futura que não foi dada. E que, de bem ou mal, é o que sempre foi feito na China e na Rússia, e que agora os Estados Unidos têm também feito quando vão proibir o TikTok, é. né, de existir nos Estados Unidos. Então, assim, tem o caminho da censura, tem o caminho da informação, e a gente não sabe, isso aqui é fronteira, Rui, isso é Uhum. fronteira do que existe no direito internacional privado, né, associado com o direito de internet, direito digital, sobre o que nós faremos nessa situação. É um conflito entre valores, né, que envolve a liberdade de opinião, a liberdade de expressão e a censura como único meio, de repente, de você evitar a ruína da própria democracia, porque é isso que se discute, né? Como as democracias morrem, ou como acontece, né, organicamente as ruínas das bases democráticas. Nós estamos, os constitucionalistas estão também vivenciando do lado deles essa grande discussão que ela envolve praticamente o que nós seremos aqui no futuro próximo. Solano, deixa eu perguntar uma coisa para ti. Pelo prisma da filosofia, e que nós acabamos por nos debruçar sempre quando tratamos do direito, pensando não só nas tias dos apps, mas naquelas pessoas, todas que, ao utilizar as redes sociais, independentemente de qual seja, acabam por aceitar informações como se verdade absoluta fosse, né? Ou seja, até que ponto nós estamos a falar de ingenuidade ou de estupidez e o que falta para hoje, dentro do contexto atual, o que poderia ser como antídoto ou colaborar para a solução de você tirar essa pessoa da ingenuidade, né, de dogmatizar tudo que lê de forma indistinta ou ao menos tentar retirá-lo da estupidez. E eu fui cuidadoso pelo prisma da filosofia, tá? Palavras fortes. Não, é que assim, se você, o efeito ele é muito curioso, né? Ele é observado no mundo inteiro e é uma Sim. questão assim, muito da nossa geração, da nossa época que nós estamos vivendo agora. O que se percebeu? E isso tem até uma linha assim de profissionais que são psicologia
é psicologia digital, que se chama, que basicamente, com apoio de algoritmos que verificam os hábitos de navegação daquela pessoa, ela é pensada como alguém capaz de mudar de opinião se receber um estímulo adequado. Então, esse foi o estudo da Cambridge Analytica. A história toda do escândalo Cambridge Analytica foi baseado nisso. Era uma Uhum. empresa baseada na dos e aí em alguns que a eleição do Trump foi baseada justamente no convencimento de 300 mil eleitores, 4 estados específicos, que recebendo certos estímulos associados à imigração, associados em pautas específicas, mudaria o voto em favor do Trump, ele conseguiria a maioria do colégio eleitoral, e é por isso que ele teria perdido no número de votos, né, no número total de votos, mas ganhado nos números de delegados estaduais, porque os Estados Unidos têm essa peculiaridade, né? O George Bush filho também, ele perdeu o número de votos, mas ele ganhou Então, assim, é uma situação que foi testada aqui em cima, aqui no Suriname, foi testada pela Cambridge Analytica, e ponto o que faz algumas pessoas serem propensas a mudar de opinião quando recebem tais estímulos, né? Estímulos de fake news produzidos industrialmente que fazem a pessoa acreditar que aquela fonte é confiável. E aqui eu direi, eu tenho diversos dessa área, que é uma área de psicologia, na verdade, né? É psicologia. E me parece, eu estou falando agora aqui, né, de fora da minha caixinha, né, fora da Uhum. minha área, é que justamente, assim, você usou a palavra estupidez, né? Tem pessoas que têm dentro de si a propensão a pré-acreditar naquilo. A pré-acreditar. Então, assim, o que faz é que o estímulo ela só desperta a pessoa. Então, a pessoa não é que do dia para a noite ela virou racista, ela virou machista, ela virou, por conta, se ela virou fascista, digamos assim, e ela sai invadindo prédios públicos. Ela tinha aquela propensão mais ou menos adormecida, e quando ela entra num grupo em que o pessoal divulga em viva voz aquela motivação, ela desperta, vamos dizer assim, de um sono latente. Então, as pessoas as tias do Zap, infelizmente, sim, segundo esses estudos, elas sempre tiveram aquele pensamento, elas não foram hipnotizadas do dia para a noite. Tá. Percebe? Então, assim, e aí, você tendo um ambiente propício, que é uma sala digital, um grupo de discussão online, todo mundo falando aquilo, a pessoa se sente livre para poder exercitar os instintos, né? Como disse aquela vez Roberto Jefferson, os instintos mais primitivos. Numa Essa, neocaverna essa, essa platônica, nós temos o mito do homem da caverna do século XXI. Porque, por exemplo, não é que do dia para a noite aquela tia que você mais gostava, que te dava presente, que fazia bolo para você, que era aquela tia conselheira, não é que do dia para a noite ela virou fascista. No fundo, segundo esses estudos, ela já era. Na verdade, o que teve ela que não se manifestava. Só que num ambiente que se sentia confortável, que é um ambiente online, um ambiente online, ela pôde extravasar. Esse é o dilema da tia do Zap, né? O dilema que é uma coisa que causa muita consternação, né? Porque como assim? Aquele grupo de família que todo mundo se reunia no churrasco quebrou no meio. E é um grupo que se ataca. Você tem o grupo da direita e o grupo da esquerda, que polarizou. E esse é o efeito das redes sociais, né? Ele acabou possibilitando esse tipo de discussão e que ninguém sabe agora, de maneira peremptória, como resolver. E aí você tem duas possibilidades. Uma delas é trazer essa tia do Zap para a luz, através de conhecimento, né? Venha para a luz, caminhe em direção à luz. Essa é a verdade, esse é o conhecimento. O racismo está errado. O fascismo está errado, o machismo está errado. Essa é uma possibilidade, né? A vacina não vira jacaré e tal. E tem a outra forma que não acredito. Isso parece uma discussão, Rui, de kardecismo e de umbanda, sabe? Tipo, Sim. é muito demorado para a doutrinação, nós vamos ter que fazer ali um trabalho para aquela. E aí você puxa da tomada e tira a pessoa das redes sociais, tira a pessoa dos grupos de discussão, tira os canais monetizados. Então, essa é a fórmula encontrada hoje, até o momento, pelo nosso Supremo Tribunal Federal.
e tem a outra forma, que é a da doutrinação. Parece muito religioso mesmo, parece uma questão kardecista versus umbanda, você concorda? Como é que eu É resolvo o isso. problema da desobsessão da pessoa? Né? Com doutrina ou com botando um Exu para tacar fogo na fundanga do cara? Né? Temos duas opções aqui. Você colocou bem, é exatamente isso. É exatamente isso. Pessoal, permita-me, Solano, vou pedir para que você. Eu sei que não é este o objetivo do nosso evento, mas andei lendo, pessoal, o livro Engenharia de Prompts no Direito, do Solano, do nosso professor Solano de Camargo. Não é publicidade isso aqui, mas eu gostaria de registrar o seguinte: o professor Solano conseguiu apresentar uma metodologia, uma forma de se utilizar as inteligências artificiais que existem hoje disponíveis para nós, para o mundo jurídico. E ainda foi muito cauteloso, né? Logo no início do livro, advertiu o leitor que provavelmente, com o avanço das tecnologias, das inteligências artificiais, as alterações dos desenvolvedores, todo esse material precisa ser constantemente atualizado e, ao utilizá-los, né, deva-se buscar orientação com quem efetivamente domine a temática. Solano, professor Solano, de onde surgiu a ideia de escrever um livro sobre engenharia de prompts no direito? Pois é, Rui. Quando começou a ser o primeiro, né? O primeiro de todos foi o ChatGPT lá em novembro de 2022. Eu lembro que eu fiquei perplexo porque eu comecei a entrar nos fóruns de discussão, cheguei a me corresponder com os diretores na época da OpenAI sobre e aquilo assim, ao nosso ver, é uma revolução, como eu falei, de proporções assim absurdas, né? E que deve gerar uma produtividade, um ganho de escala, né? Uma melhoria para a humanidade assim e rapidamente, de forma gigantesca e principalmente no direito. Por que no direito? Porque a grande revolução da inteligência artificial generativa é o fato da gente não precisar programar. A gente, com linguagem natural, linguagem própria nossa, em português, a gente poder obter o resultado. E nós temos uma vantagem, né, enquanto advogados, enquanto profissionais do direito, porque desde que a gente entrou na faculdade, a gente lapida a linguagem, lapida os pedidos. A gente sabe que a maneira de expressar leva ao resultado melhor, né? Quer seja em contratos, quer seja no contencioso. Então, a gente tem uma vantagem comparada com todas as outras profissões, em primeiro lugar. Em segundo lugar, é que, muito embora algumas pessoas digam que isso aqui vai acabar com os empregos e tudo mais, a ideia é justamente o contrário, é apoiar através desses pedidos. Então, a gente vai ter o melhor estagiário do mundo, 24 horas incansável, que vai fazer o que a gente precisa sem reclamar, sem faltar, sem precisar ir para a prova, né? Sem precisar fazer trabalho, enfim, de graça na grande maioria das vezes, e que isso deve significar para nós uma melhoria de qualidade, um ganho de produtividade, um ganho de escala, colocando todo mundo no jogo de maneira democrática. Então, assim, eu lembro sempre, quando eu entrei na faculdade, por exemplo, nos anos 80, 5 grandes escritórios aqui em São Paulo dominavam o ramo empresarial, os M&As. Né? Por quê? Porque eles tinham praticamente o monopólio do conhecimento. Eles tinham, assim, assinaturas das melhores revistas internacionais, de livros, fazer cursos no exterior. Então, o resto não competia. Com a internet, aquele conhecimento ele foi democratizado e todo mundo passou a poder competir, porque o conhecimento ele estava acessível a todo mundo, de maneira que a gente teve aí a regionalização dos escritórios de advocacia, grandes escritórios localizados no interior de São Paulo, no Nordeste, no Sul e por aí vai. Além da internet, agora a gente tem a inteligência artificial generativa. Então, há alguns anos, acho que há uns 6, 7 anos, eu me lembro de um grande escritório do Nordeste, né? Foi um estardalhaço, tinha feito um projeto com a IBM e trouxe a versão comercial da Watson para o escritório de advocacia. E na época eles tinham gastado, acho que US$ 250 mil para poder fazer isso. Quem tem hoje condições, né, na advocacia de gastar R$ 1 milhão, mais R$ 1 milhão para poder botar inteligência artificial para ganhar escala, ganhar produtividade? Ninguém. Com a IA generativa, todo mundo está no jogo. Então, um advogado, uma advogada de Peró pode competir em igualdade com um grande escritório aqui da Paulista, da Berrini.
Então, essa democratização coloca a gente, todo mundo no jogo. Isso é uma coisa muito boa. É boa para o jurisdicionado, é boa para os profissionais, é bom para o MP, é bom assim para a magistratura, é bom para todo mundo. Isso é uma coisa muito legal. Eu gosto de repetir até, Rui, o que o CEO da NVIDIA, que é a maior Big Tech do mundo, falou em Dubai, agora em fevereiro. Ele, né, o Hansen Huang disse o seguinte: não, pais, não coloquem seus filhos para aprender programação. É perder tempo. É uma forma de você punir, porque é complicado, né? E é uma coisa que vai se tornar cada vez mais desnecessário. A inteligência artificial vai ser, a programação vai ser feita com linguagem natural. Claro, vai ter sempre o programador que cria a inteligência artificial. Isso num nível assim de engenharia de foguetes, vamos dizer. Mas para a grande maioria da humanidade, não, você tem que saber pedir. E aí eu comecei a estudar diversas novas formas de inteligência artificial e eu achei que isso era muito útil no dia a dia no direito. E Uhum. aí eu fiz um curso na ESA, aqui em São Paulo, em julho do ano passado. Aí eles me deram um dia, né? Pessoal, me deram um dia que era em julho, né? Foi marcado de uma semana para outra. Na terceira semana de julho para a quarta de julho. E eu falei assim, puxa, não vai ninguém, né? Ninguém vai se matricular nesse curso, mas enfim, teve 1.100 inscrições. mil e Bah. cem inscrições ao vivo, assim, teve mais de 950 pessoas e tal, e eu explicando o prompt, como é que fazia, as experiências que eu tinha tido, outras ideias que eu tinha visto de comunidades, né, de grupos de discussão que eu tinha entrado lá tal, e foi, assim, uma festa, né, do dia para a noite, foi 500 pessoas me seguindo a mais no LinkedIn, eu falei, gente, eu preciso botar isso aqui no papel, porque tem muito interesse, a advocacia gostou. Aí eu escrevi rapidinho, foi uns 3 meses, eu peguei tudo que eu já usava de técnica e botei no livro. Aí eu perguntei lá na RT se eles tinham interesse, aí eles tiveram interesse, saiu agora em janeiro, né? Eles quiseram segurar para o começo do ano, tem essa história, né, de lançamentos anuais e tal. Eu até queria fiquei com medo deles lançarem no começo do ano e ficar muito superado, né? Porque tem todo dia tem novidade, mas enfim, lançaram no começo do ano e hoje ele é, assim, eu acho até de forma errada, né, no fim, mas é o livro jurídico de lançamento mais vendido deles no ano. Mas Ah. não é jurídico. Então, falei, mas isso aqui é um semi-estelionato, na verdade, porque ele Não. não é jurídico, né? Ele é uso da IA no direito, mas ele não tem nada de jurídico. E o grande ponto aqui, Rui, é que existe uma possibilidade dentro da ética, com todas as preocupações que o profissional tem que ter, porque é responsabilidade civil dele não usar no dia a dia, mas ele potencializa, e agora ele está multimodal, né? Então, assim, quando eu escrevia, era basicamente, você fazia uma escrita, um pedido, ele respondia também na forma escrita, e agora você pode mandar uma imagem, você pode pedir para ele criar uma imagem, ou você pode pedir para ele interpretar um filme, você pode mandar ele criar um filme. Então, por exemplo, ontem eu fui lá, muito, aliás, bem recebido, lá na ESA de Jundiaí, queria mandar um abraço aqui para Amanda, que é a funcionária que me convidou, né, que eu me relacionei lá, e eu peguei uma audiência trabalhista e pedi para ele fazer os memoriais, razões finais por parte do reclamante, depois por parte do reclamado. Aí eu peguei a audiência criminal daquele caso horrível da Mariana Ferrer e pedi para ele interpretar eventuais abusos. Ele apontou todos os casos, né, de humilhação que ela sofreu, e ele avaliou, inclusive, os depoimentos, que é uma forma, você vê, muito moderna. Tem uma outra que eu mostro, que eu falo para todo mundo, que eu gosto de mostrar a foto da geladeira do Alexandre Zavalha, meu amigo professor lá da GV. Então, eu teria uma foto da geladeira dele e eu peço para a IA criar uma receita com base no que o Alexandre tinha lá na geladeira. E então, assim, além de criar a receita, ele fala onde é que está o produto dentro das estantes para facilitar. Então, assim, sem contar a música, né? Eu fiz uma música homenageando lá os advogados, advogadas de Mogi, Mogi Mirim, que mais? Ensino o pessoal a fazer Funko Pop, aquela imagem de Funko Pop, sabe? Sim. Então, eu mostro a minha primeiro, dou o prompt, aí depois eu mostro a Patrícia Vanzolini, que fica um funko bem legal, da nossa presidente, né? A primeira mulher presidente da história da OAB, aqui em São Paulo, em 90 anos. Então, aí no final, o pessoal aprende a fazer sua própria imagem de funko. Aí eu falo para eles salvarem no Instagram e me marcarem, né? Que é uma forma da gente treinar, tudo isso é treinamento. Então, o que eu tenho visto, né? A IA generativa, ela não vai acabar de jeito nenhum com a advocacia, mas o que vai acontecer é que o advogado, a advogada que usar, ela vai se superar e vai superar o profissional que não usar.
como aconteceu na troca da máquina de escrever pelo computador, né, na troca dos livros pela pesquisa na internet, os livros físicos. Então, é um salto tecnológico maravilhoso que democratiza o acesso de todo mundo às melhores ferramentas. E aí, Rui, você vai gostar disso, que eu sei que você é um fã mais da DC do que da Marvel, mas eu sei que você gosta da Marvel também, é que eu falo para o pessoal que faz parte do aprendizado da IA generativa assistir os filmes do Homem de Ferro, principalmente o 2, o Homem de Ferro 2, porque tem lá muito da participação do Jarvis, que é uma inteligência artificial generativa, em que ele conversa com o Jarvis em linguagem natural, formulando prompts, né, que é justamente o pedido dele. E aqui, Rui, o pessoal tem uns que falam que eu que inventei esse termo engenharia de prompts, porque eu sou engenheiro frustrado, né? De fato, a segunda parte tem razão, né? Eu queria ter feito engenharia, mas nunca, né? Eu sempre fui das humanidades, mas é um termo internacional, né? Engenharia de prompts é a somatória de técnicas que fazem com que o seu pedido para a IA generativa seja otimizado, seja melhorado, né? Os resultados sejam melhores na medida em que você segue algumas técnicas para formular os seus pedidos. Então, essa série de técnicas chama engenharia de prompt. E prompt é o campinho que você escreve o que você quer. O nome é prompt. Então, se você pede para criar uma imagem, um texto, você criar um filme, uma música, isso é prompt. E quando você usa a técnica para melhorar o resultado, é engenharia de prompt. É por isso que meu livro chama Manual de Engenharia de Prompt. E aqui na capa, você vê que a imagem foi criada por inteligência artificial. Aí foi interessante porque o chefe de lá, o editor de ilustração da RT, queria atribuir, né, o direito autoral. E eu falei, direito autoral é meu, e eu fiz, tem que colocar, né, direito autoral, a capa, Solano barra Midjourney. Midjourney foi o modelo que eu usei. Ele, não, mas você não pode atribuir direito autoral para uma inteligência artificial. Eu falei, não está atribuindo, atribui para mim, só que eu fiz através dele, né? Aí o pessoal ficou tão confuso, aí no final a capa ficou sem autoria. Acho que é a primeira vez na história da RT que tem um livro que a capa não tem autoria. Poxa vida. Solano, muitíssimo obrigado pela tua aula e pelo bate-papo, trazendo o assunto de suma importância para os nossos dias, seja para o profissional do direito, advogado ou quaisquer outras das profissões jurídicas, seja também para a sociedade civil, para que se atente à importância dessa temática e o impacto que causará e já está a causar em todo o mundo. Espero que tenha gostado de participar conosco do segundo Summit ESG, visto que você é o palestrante do mês de maio, e que é um mês muito importante, que me é muito caro, né, por conta do dia 4, né, que é o dia de Star Wars, e também meu aniversário. Solano, um grande abraço. Gostaria que você deixasse a mensagem final para aqueles que estão a nos acompanhar. Agradeço muito, Rui, pelo esse convite. Fiquei muito feliz. Eu vim até quase tomando multa para chegar no horário, né, que eu estava vindo de Mojimirim para poder começar direitinho. Então, foi uma honra, uma satisfação imensa participar do segundo Summit ISG da Badaró e de Luca, né? É um prazer. Estou à disposição aí dos seus seguidores. E posso deixar uma propaganda aqui, Rui? Deve. Deixar uma propaganda? Para o povo da região de Sorocaba, eu vou estar na ESA de Sorocaba no dia 22 de maio, das 7 às 10. É um curso de 3 horas sobre engenharia de prompts para advogados, né? Esse é o nome do curso. É uso de inteligência artificial generativa no direito. Inscrições no site da ESA de Sorocaba. Então, pessoal, atenção, dia 22 de maio, ESA Sorocaba, na nossa querida OAB Sorocaba, sob a presidência do estimado Dr. Márcio Leme, a quem rendo as homenagens desde já. Receberemos o professor Solano, professor de Direito do Departamento de Direito Internacional da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, por onde ele passou e estudou por lá. Estará conosco em Sorocaba para tratar da temática justamente do livro que conversamos um pouco, ou seja, Engenharia de Prompt. Solano, infelizmente, já adianto, não estarei nessa data por força de compromisso em congresso em outra cidade, mas tenho certeza que não faltarão oportunidades de nos vermos pessoalmente. E garanto-lhe que vários alunos já fizeram a inscrição e estarão presentes no dia e vão levar este livro aqui para você autografar, tá bom? Pessoal, muito obrigado. Até o mês que vem, no segundo Summit ESG
do Badaró e De Luca. Valeu e até o próximo.